Querido Jesus, graças te damos, Senhor, por tudo que nos concede, que a tua luz, mestre amigo, possa iluminar sempre nossos pensamentos e atitudes. Dai-nos força, Senhor, para vencermos a nós mesmos, nossas fraquezas, limitações, erros, e assim, Senhor, construirmos teu reino dentro de cada um de nós, cumprindo e se fazendo cumprir a lei de amor, de justiça e de caridade, no seu sentido mais completo. Divino amigo, permite aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Que Deus nos abençoe. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos, que nesta tarde, junto conosco, vai prestigiar a nossa palestra, dando sequência ao 34º aniversário de fundação desta casa, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, que ao longo desses 34 anos vem fazendo um trabalho de evangelização a crianças, adultos, procurando transmitir conhecimento para todas as pessoas que porventura nos procuram, procurando assisti-las, principalmente espiritualmente. Então nós estamos no mês festivo, onde esse trabalho ininterruptamente vem prestando essa assistência neste bairro, em toda a cidade, né? Inclusive já tendo frutos que começaram nesse trabalho, que já viajam, que já fazem palestras, que já levam a mensagem de Jesus para outras cidades e até outros estados. Então, nesta tarde, nós vamos ter uma palestra muito boa. Antes, porém, a gente vai fazer a leitura do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos exorta à paciência. É algo que a gente está precisando muito atualmente, nesses dias em que estamos experienciando coisas diferentes na nossa vida. Então, nós vamos ler o trecho do Evangelho, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e consequentemente mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou sobre vosso caminho para serem os instrumentos de vossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de minadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele ofereceu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar.
ao passo de que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração, dizendo assim: Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos nesta tarde, unidos mesmo que distantes, mas com o objetivo de aprendermos, de abastecer os nossos espíritos de conhecimento, para que assim possamos obter a força, a coragem e o ânimo de que necessitamos nesses dias tão difíceis, de teste, de provação e de crescimento espiritual. Que possamos aproveitar todos os momentos da nossa vida para crescermos. Que a tua bondade e que a tua misericórdia continue conosco hoje e sempre. Ficaremos agora com a palestra da nossa irmã Cristina Pires, presidente da Federação Espírita Pernambucana, que vai abordar o tema Bezerra de Menezes, o Espírito Espírita. Aproveitemos essa tarde. Que Deus continue a nos abençoar, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa tarde, Neasa. Boa tarde, Arco Verde. Que saudade de vocês. Especialmente neste mês, em que vocês comemoram 34 anos de trabalho na Seara do Cristo. Muito agradecida pelo presente que vocês me deram, por este convite para conversar com vocês um pouco sobre Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, o médico dos pobres, tão conhecido no nosso Brasil inteiro. E o presente foi melhor ainda, porque para falar num viés de Bezerra, espírito espírita. E eu fiquei pensando como fazer isso. Uma personalidade tão ímpar, tão conhecida, com filme, com muitos livros. E eu disse, mas que responsabilidade, mas que presente maravilhoso de poder mergulhar mais uma vez na vida e também na obra desse inesquecível espírito. Então eu pensei em comentar dois vieses. Um falando dele alma, encarnado, como ele se tornou espírita, porque e buscando, nos livros, a gente tem muitas biografias, tem muito, mas tem um relato dele que consta do Reformador de 1892. Eu vou ler aqui, viu, minha gente? Eu fiz uns slides para vocês, que eu vou encaminhar junto com essa fala. Que fala da evolução religiosa, escrita por ele mesmo. Aí ele conta que nasceu numa família católica, Riacho das Almas, no Ceará, que todos nós já sabemos. Mas que até os 18 anos, ele fazia tudo como era orientado a fazer pela família. Embora algumas coisas já despertassem nele alguma inquietação. Mas aos 18 anos ele vai para o Rio de Janeiro para estudar medicina na capital do Império à época. E chegando lá ele diz que se deixou encantar, ou se deixou, vamos dizer assim, contaminar pela intelectualidade da época, por seus pares no curso de medicina, materialismo chegando,
isso ele diz pra gente que já não se considerava mais católico, que já se considerava até um ateu, cético, muito mais cético do que cristão. Mas aí ele casa com uma moça católica, que ele amava muito. Mas só que esse casamento só durou 4 anos, nós já sabíamos disso. E ele disse que a mulher dele foi roubada pela morte. Mas ele ficou com 2 filhos para criar. Mas ele relata que essa viuvez tão jovem produziu um abalo físico e moral muito grande. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer que ele entrou em depressão. Continuou trabalhando, tinha 2 filhos para criar. Mas aí um dia um companheiro lá do consultório, onde ele trabalhava, comprou uma Bíblia para ele, uma Bíblia ilustrada, e deu a ele de presente. E ele disse que não sentiu muita vontade de ler, não. Mas, depois de um certo tempo, voltando para casa, aquele trajeto, né, no bonde tão longo, ele disse que teve vontade de ler aquele livro, sim. E relembrar ou rever as suas antigas crenças. Ele conta que leu toda a Bíblia. E quando acabou, diz ele assim: eu senti a necessidade de crer, não dessa crença imposta à fé, mas da crença firmada na razão e na consciência. Essa vontade, que ele não procurou explicar, não procurou o porquê, fazia com que ele todo dia, quando chegasse em casa, fosse reler, fosse estudar a Bíblia. O tempo passou e um colega dele, que tinha traduzido, o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos, o Carlos Vasconcelos, deu a ele um exemplar de presente, que ele recebeu por cortesia. E qual foi a sua admiração, que ao ler esse livro, mais uma vez, né, no trem, como a gente vê, inclusive no filme, ele diz que não encontra nada que fosse novo para ele. Nada. Parecia que ele estava lendo algo que ele já tivesse estudado a vida inteira, que ele conhecesse, que ele já soubesse daquilo. Ele diz assim: parece que eu era espírito inconsciente. Como explicar isso? Ele não conseguia. Então começou a estudar o Livro dos Espíritos, começou a refletir sobre aquelas questões. E quanto mais ele refletia, mais ele se encantava com a lucidez daquela obra. Mas apesar de estar convencido teoricamente das verdades, da comunicabilidade com o mundo espiritual, da interferência dos espíritos nas nossas vidas, ele conta que nunca tinha assistido, vamos dizer assim, um trabalho experimental, as nossas reuniões mediúnicas. Ele nunca tinha tentado ele mesmo entrar em comunicação com nenhum espírito, por ele mesmo, nem procurado nenhum grupo, nem alguém. Embora naquela época, no Rio de Janeiro, já se comentasse de alguns médiuns, de alguns trabalhos. Mas aí ele começou a refletir, porque a essa altura, o tempo vai passando, ele diz que tinha sido acometido de uma dispepsia. Dispepsia, se a gente for ver hoje, é um mal-estar gástrico. Uma gastrite, um refluxo. E que ele vinha já em tratamento médico com seus pares há 5 anos. E nenhuma melhora. Aí ele disse assim que, por que não procurar um médium receitista? Que era como a gente chamava naquela época, né? Como
tantos houveram, como Ivone do Amaral Pereira trabalhou tanto tempo, como ela dizia, como médium receitista. Aí ele procurou um que na época era muito conhecido, o Nascimento. Mas só que ele, a essa época, médico já conceituado, ele também era político, já era da Câmara, do Império. Então ele não quis ir, teve receio de ir sozinho, ou de ir pessoalmente. O que foi que ele fez? Pediu a um amigo que fosse lá, desse seu nome, sua idade, e pedisse uma receita. E o amigo foi. O nome desse médium era Nascimento. E com as suas orientações, com a homeopatia que Nascimento enviava, em 3 meses, Bezerra estava bom, ou praticamente bom, sem sentir mais aquele desconforto tão grande que ele sentia. Pouco depois desse fato, a segunda esposa, que ele já estava casado mais uma vez, né, todos nós lembramos que ele casou outra vez. A esposa dele foi diagnosticada com tuberculose, já em grau avançado, com as febres, os suores, como ele descreve, e que os médicos já diziam não ter mais o que fazer. Naquela época, tuberculose ainda não tinha tratamento, a gente está falando do final do século XIX. O que é que ele faz? Ele faz, bem, deu certo comigo, eu vou levar o nome também da minha esposa. E assim ele fez. O que foi que Nascimento disse? Enganaram-se os médicos. Seu sofrimento é puramente uterino. E ele fez o tratamento, a homeopatia, aquela orientação todinha que Nascimento deu. Em poucos meses sua esposa estava curada. Isso para Bezerra, encarnado, Bezerra alma, foi o fechamento de um ciclo para que ele assumisse aquela missão que ele recebeu de Ismael no plano espiritual, que Humberto de Campos nos descreve de forma tão linda em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bezerra, então, se envolveu cada vez mais com o movimento espírita ainda nascente no nosso país. E continuou trabalhando até o seu desencarne. E qual foi o grande trabalho de Bezerra à frente do nosso movimento espírita? Foi de união. Ainda não se falava em unificação, mas era preciso reunir aquelas ovelhas perdidas, vamos dizer, esparsas. Cada um trabalhava de um jeito, num lugar, à sua maneira. E era preciso dar unidade ao espiritismo no Brasil. E foi Bezerra que começou a fazer isso. E esse trabalho dele continua até hoje. Porque quando ele voltou ao plano espiritual, 120 anos atrás, em 11 de abril de 1900, ele não parou de trabalhar pelo espiritismo no Brasil. Ele não parou de nos dar orientações, de nos dar apoio, amparo, buscando sempre nos lembrar que o Espiritismo e o Evangelho precisam andar juntos. E que as nossas casas espíritas não podem esquecer
de Jesus e Kardec. É isso que ele tem feito até hoje. E para a gente começar a falar um pouquinho do Bezerra espírita, espírito, nós escolhemos 2 mensagens dele. Já um pouquinho mais recentes, uma de 1999 e a outra de 2002. Na média, 20 anos. Mas parece que ele nos fala para os dias de hoje. Parece que ele está conversando com a gente nesses dias diferentes que a gente está vivendo. Porque ele começa essa mensagem, Espiritismo e Evangelho, dizendo assim: periodicamente a Terra experimenta graves convulsões, desde aquela de natureza sísmica até aquela outra de natureza moral. Isso é atualíssimo. Isso é contemporâneo. Estamos vivendo uma grave convulsão. Não de natureza material, não tem nenhum cataclisma, nenhum tsunami, nenhum terremoto. Mas tem uma convulsão que nos convida a rever conceitos, sobretudo morais. Porque nos deixou em condições de refletir, nos deixou em condições de analisar como nós temos vivido. E como ele sempre nos convida a refletir sobre o que estamos fazendo na nossa casa espírita, nessa mensagem ele diz assim: extraordinária missão cabe ao Espiritismo. Rehumanizar a sociedade moderna. Trazer de volta Jesus para que os homens compreendam, por definitivo, o sentido do amor e suas naturais consequências. A fraternidade, o respeito à ordem, aos direitos de todos. Essa palavra, para mim, rehumanizar, para mim foi muito forte. Que a gente não vai rehumanizar quem já se sente humano. Essas nossas características humanas, é de muita ciência, de muita tecnologia, é de muito conhecimento teórico. Rehumanizar, quando Bezerra nos convida, é para que a gente possa, de nós mesmos, nos sentir mais fraternos, solidários, nos sentir mais próximos do outro. Rehumanizar é a gente buscar nos ensinamentos de Jesus aqueles ensinamentos que a gente às vezes repete, mas não vive. Faz ao outro aquilo que queres que o outro te faça. Ama o próximo como a ti mesmo. Pensar. Bezerra nos convida a pensar o sentido do amor nas nossas vidas. Mas aquele amor mais puro, mais verdadeiro, aquele amor que nos faz melhores, que nos ajuda a nos sentir melhores. Aí ele repete para a gente essa frase que a gente precisa colocar em prática, mas que a gente precisa ter nos nossos corações e no nosso raciocínio. Espiritismo sem Jesus, meus filhos,
não vai além de simples comunicação com as almas dos chamados defuntos. Essa prática mediúnica, essa comunicabilidade que existe em todos os lugares, que sempre existiu em todas as religiões, que todos nós temos essa possibilidade, no maior ou menor grau, de perceber o mundo espiritual. Mas sem Jesus não passa de simples comunicação com as almas dos chamados defuntos. E sem Evangelho, Espiritismo sem Evangelho. O que é que ele nos diz? Não deixa de ser manifestação do velho fenômeno metapsiquista ou das modernas conquistas da parapsicologia e das demais doutrinas que a sucederam. Espiritismo sem Evangelho é o que alguns querem como ciência pura do psiquismo. Aí entra para as ciências das áreas da saúde, da psicologia, da parapsicologia, da psiquiatria. Espiritismo sem Evangelho. Então, como é que nós precisamos ser espíritas? Com o Evangelho, que é diretriz de segurança. Por isso ele nos diz que é indispensável que nós, espíritas, estejamos convencidos. Aí ele diz, encarnados e desencarnados, onde quer que estejamos, de que o modelo incomparável que nos serve de guia, o nosso Mestre Jesus, deve fazer parte das nossas aspirações, do nosso ideal, do nosso dia a dia. Se não conseguirmos trazer Jesus para junto da gente, não vamos conseguir a mudança que sonhamos. Não vamos conseguir construir essa felicidade que sonhamos. Porque Ele, como modelo, como guia da humanidade, não pode ficar distante da gente. Tem que estar perto, próximo. E precisamos, sim, muito estar com Ele. E Bezerra continua dizendo assim, consideremos de uma vez por todas que o título que nos deve honrar, espírita, deve ser preservado com o sacrifício, amando sempre e conquistando os corações através das nossas renúncias, em relação ao egoísmo, ao personalismo vazio e às ambições transitórias de destaque. São muitos os convites que Bezerra tem nos feito. São 120 anos que ele continua trabalhando e nos ajudando a refletir. Alguns de nós acham linda a mensagem dele. Alguns de nós ficam embevecidos quando ouve Divaldo ao vivo, numa psicofonia. Mas a gente fica preso muitas vezes ao fenômeno e não presta atenção no conteúdo da mensagem. Nessa orientação que ele procura nos passar sempre, de como precisamos, nós espíritas, ser também modelo para aqueles que caminham conosco. Como nós precisamos, como espíritas, respeitar a nossa querida doutrina, praticar os seus ensinamentos. Como nós precisamos diminuir o orgulho, diminuir a vaidade. Esse convite nos tem sido feito
ao longo desses 120 anos. Uma outra mensagem de Bezerra, essa de 2002, ele intitulou assim: Compromisso com a Fé Espírita. Então, seguindo aquela linha de raciocínio de que Espiritismo precisa de Jesus, ele diz assim: é necessário que tenhamos muito cuidado para não nos desviarmos dos objetivos essenciais da doutrina, que se coloca acima das questões inquietadoras desse momento. Viver, diz Bezerra, espiriticamente é trabalhar sem desfalecimento pela construção de uma nova era, sim, que deve começar no próprio indivíduo, na sua transformação interior. Meus queridos, se não iniciarmos a mudança em nós mesmos, não podemos esperar que os outros mudem. Não podemos querer que os outros primeiro façam a sua reforma, façam a sua parte, para depois eu fazer a minha. É preciso, meus queridos, que a gente comece hoje, comece agora a trabalhar essa nossa transformação. Esse trabalho que Bezerra tão bem exemplificou precisa de urgência. Lembremos que Bezerra não nasceu numa família espírita. Ele não conheceu a doutrina espírita ainda cedo. Mas quando a teoria chegou às suas mãos, era como se ele já tivesse conhecimento daqueles conteúdos. Nós temos tido nos dias de hoje a grande alegria de conhecer essa doutrina mais cedo, de termos grupos organizados para conversar conosco, explicar e dizer o porquê das coisas, explicar a interferência dos espíritos nas nossas vidas, explicar como acontece esse intercâmbio com o mundo espiritual, explicar para a gente como os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos afetos e desafetos do mundo espiritual, eles se aproximam de nós e pelo pensamento eles se comunicam conosco. Então, estamos vivendo uma época em que temos todo esse tempo de experiências acumuladas e que a gente pode, sim, com muito mais, vamos dizer assim, facilidade, compreender o que temos na nossa querida doutrina, seus princípios fundamentais, Deus, a alma, a sobrevivência da alma após a morte do corpo, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Não podemos deixar isso de lado. Esquecer um exemplo vivo, tão vivo, que nos acompanha, que nos ajuda, que se comprometeu com Ismael a nos ajudar e continua junto com Ismael, junto com todos os espíritos que assumiram compromisso com as nossas casas a realizar esse trabalho. De trabalhar sem desfalecimento, sem cansaço, pela construção de uma nova era. Bezerra de Menezes é para
todos os que morejam na terra do coração do mundo, na pátria do Evangelho, essa âncora da salvação quando a borrasca do infortúnio atinge. Quantos de nós nesses dias difíceis, diferentes, temos recorrido a Bezerra? Quantos? Quantos de nós nas suas orações não tem pedido a Ele o auxílio que tanto precisa? Milhões de vozes pedem diariamente o seu socorro. Milhões de corações a todo instante agradecem a esse grande benfeitor as dádivas do seu amor. Como nós podemos dizer obrigado por tanto auxílio sem trabalho? Só de boca? Posso dizer obrigada e não fazer nada com isso? Por isso que é importante que cada vez que a gente sente a presença de um espírito amigo, que a gente sabe que recebeu uma ajuda, que a gente sabe que foi amparado naquela hora difícil, que a gente agradeça. Agradeça com trabalho. Mas não é somente aquele trabalho braçal. A gente pode agradecer escutando alguém que está sofrendo. A gente pode agradecer falando com alguém que está sofrendo, orientando, esclarecendo, consolando. A gente pode agradecer ajudando na casa espírita, varrendo, limpando, ajudando a preparar a sopa, fazer campanha do quilo. A gente pode agradecer divulgando, mas não tem agradecimento maior do que a vivência, do que você ser espírita 24 horas do dia, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, você saiba que você é espírita e que ali você precisa viver segundo as orientações do nosso Divino Mestre, nosso modelo, nosso guia. Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, de 1862, logo no comecinho, ele diz assim: provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens. E fazei que, em se vos vendo, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Por que eu fui atrás dessa frase de Kardec? Porque foi assim que Bezerra viveu. Trabalhando pela união e pela prática do bem, onde quer que estivesse. Trabalhando para que nós hoje pudéssemos nos reunir e avaliar e pensar como estou fazendo, como estou vivendo, o que tenho feito. Provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens. Meus queridos amigos, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens. Vou encerrar agora, porque
Já estão me avisando aqui que eu não tenho mais espaço. Mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer assim. Lembrar João, o Evangelho de João, quando ele diz: nisto todos reconhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. É o convite que aqui deixo, junto com o abraço fraterno de todos que fazem a Federação Espírita Pernambucana, parabenizando mais uma vez o NEASA pelos 34 anos de trabalho a serviço do bem, com Jesus e com Kardec. Muita paz para todos. Legenda sublime. Alma querida na terra, se alguma prova te alcança, não te percas de esperança, luz da fé sempre a brilhar. Nas crises mais dolorosas, feitas de dores extremas, nunca te afliges, não temas, nem deixes de confiar. Se o pessimismo aparece, mostrando trevas e males, nada comentes nem fales, fora da crença no bem. Pensa em Deus, lembrando o sol, que em tudo acalenta a vida, do sábio a erva escondida, sem menosprezar a ninguém. Nas mágoas, nos desenganos, nos desgostos, nas doenças, nas horas duras ou tensas, em que te dás ao dever. Na menor tribulação, muito mais que se imagina, a providência divina é luz a te socorrer. Se sofres, não esmoreças, trabalhe e serve a alma boa, seja onde for abençoa as lutas em derredor. Na alegria ou no infortúnio, guarda na fé que te anime esta legenda sublime: Deus nos dá sempre o melhor. Maria Dolorosa.